Tudo bem, galerinha? Vamos dar continuidade em nossos estudos das primeiras civilizações que se desenvolveram no mundo. Vamos falar hoje aí sobre a civilização indiana. Vamos destacar alguns pontos. O Vale do Rio Indo, a civilização arapense, o contexto religioso do hinduísmo e do budismo. Vamos falar um pouquinho sobre a divisão social de castas, também sobre a política e como a diversidade cultural influenciou no desenvolvimento da civilização indiana. Beleza? Então vamos lá, vamos dar início aos nossos estudos. Civilização indiana, Vale do Rio Indo. No Vale do Rio Indo se destacam dois grandes rios, o Rio Indo e o Rio Ganges. Esta região era fertilizada pelas águas desses dois grandes rios, proporcionando aí o desenvolvimento da agricultura como principal base da atividade econômica desta que foi uma das primeiras civilizações a desenvolver. Isto ocorreu aí por volta de 2.600 anos. Esse território foi aí habitado por vários povos. E destacamos principalmente a civilização arapense, que vamos analisar agora. A civilização arapense. Se destaca desta civilização duas grandes cidades, a cidade de Mohenjo-Daro e Harappa, que vai dar o nome à civilização arapense. Esta região hoje é atualmente o Paquistão, no Oriente Médio. Estas duas cidades possuíam grandes edifícios construídos e ordenados adequadamente. Foram construídos por tijolos e tinha aí um sistema sofisticado de saneamento básico, com esgotos cobertos. Isto é uma característica que até hoje em muitas cidades no século XXI ainda não tem. Estas cidades eram grandes cidades planejadas, cercadas por muros, e era habitada por milhares de habitantes. Vamos analisar aí um pouquinho da região que esta civilização influenciou. A civilização arapense, nós podemos analisar aqui pelo mapa a influência, toda aí a região do Planalto do Irã, chegando até um contexto aí do início da Suméria, no Golfo Pérsico. Então a influência da civilização arapense teve uma grande extensão territorial. Vamos analisar agora a religião hindu. O hinduísmo, uma das mais antigas religiões existentes até os dias atuais. O hinduísmo tem aí cerca de 670 milhões de fiéis. Ela é uma religião politeísta, constituída por vários deuses. Destacamos os principais deuses, Brahma, Shiva e Vishnu. Cada um tem uma função. Brahma, criador do universo. Shiva, destrói para construir. E Vishnu, mantém a ordem do universo. Aqui nesta imagem podemos observar a presença desses três grandes deuses. Um dos princípios do hinduísmo é a questão da causa e efeito, ou seja, aquilo que você faz, você tem uma consequência. Por exemplo, os frutos das más ações te causam sofrimento e os frutos das boas ações vai trazer felicidade nesta vida ou em outra, porque um dos outros princípios do hinduísmo é a crença na reencarnação, e isto vai proporcionar a evolução do karma, da alma, da busca da perfeição interior. O karma, ele influencia aí na divisão social indiana, pois estabelece uma organização desde o nascimento até a morte. Essa divisão social é conhecida como casta, isto é, o grupo social do qual você nasce vai permanecer até a morte. Existem várias castas na cultura indiana. Destacamos aí os brahmanes, que está no topo desta divisão social. Eles são o sacerdote e seus familiares que fazem parte da casta dos brahmanes. E no final da divisão social está aí os párias, conhecido também como Dalits. Estes povos estão à margem da sociedade indiana. São considerados pessoas que não são filhos do deus Brahman.
Estas pessoas também são conhecidas aí como os intocáveis, ou seja, os impuros, aquelas pessoas que são discriminadas na sociedade. Até os dias de hoje, existe essa divisão de casta na cultura indiana. Provavelmente ainda há cerca de 3 mil castas. Cada casta vai se subdividindo em outra casta. Mesmo aí com a influência da Constituição Indiana de 1950, este pensamento cultural de divisão de casta permanece na cultura indiana. Outra religião que se destacou aí entre os indianos foi o budismo, criada por Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama era um príncipe hindu que condenava a divisão de casta. Ele mesmo deixou a sua vida de luxo, família de riqueza, para viver na mendicância, no jejum e na meditação, pois ele acreditava que através da meditação poderia buscar aí o princípio da verdade e tornando aí o iluminado, ou seja, Buda, aquele que é iluminado, e despertava o senso do controle da mente, do corpo e do coração. Para o princípio do budismo, tudo na vida é passageiro e é vaidade. E isto causa o sofrimento do ser humano. Para Siddhartha Gautama, para superar esse sofrimento, dependia principalmente da prática da meditação. Só assim conseguiria aí controlar os seus desejos e os seus sentimentos, tornando-se o próprio mestre de si mesmo. Os ensinamentos de Buda espalhou-se para o mundo todo, especialmente na China, onde se tornou uma das principais filosofias religiosas. Vamos analisar aí o contexto final da política indiana, principalmente aí no meados do século IV a.C. A história política dos povos da Índia estava em conflito, passando por modificações, pois os povos indianos entraram em atrito com povos estrangeiros, principalmente os persas e os gregos. Os gregos destaca a presença de Alexandre o Grande, que conquistou a região e influenciou aí no comportamento político, fazendo com que os povos indianos vivessem uma estabilidade política e se fragmentassem em pequenos reinos. Esses reinos eram governados por marajás, pessoas que permaneciam no cargo de líderes até a morte, tornando o sistema um caráter vitalício de governo. Percebemos aqui um outro ponto: a mistura e a presença dos povos estrangeiros levaram a uma diversidade cultural na história indiana. Destaca principalmente uma das maiores construções conhecidas no mundo todo, Taj Mahal, que é considerado um patrimônio histórico da humanidade, que foi construída pelo imperador Shah Jahan. Este monumento, que podemos observar aqui na imagem, é um mausoléu do qual o imperador construiu para sua esposa. Ou seja, o Taj Mahal é uma sepultura, um túmulo, mas se destaca pela beleza e podemos observar aqui as características da influência dos povos árabes, persas, indianos. Então é uma complementação, uma mistura cultural. Pois bem, galerinha, ficamos por aqui e no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho também da característica dos povos chineses, beleza? Então até o próximo vídeo.